um prazer estar aqui com vocês, aqui no DevOps Days. Vou falar um pouco do Kubernetes e a parte de segurança. Aí eu gostaria de saber quem já está trabalhando com Kubernetes, só para ter uma ideia de... Então, maioria, metade da sala e metade... Acho que tem que me movimentar com os slides. Bom, aqui eu vou falar um pouco de mim. Gosto de cloud e segurança. Aí eu coloquei esses ícones para lembrar essas partes. E também gosto muito de comunidades. Como estavam comentando, participo muito das comunidades open source, como do Kubernetes. E também participo em projetos para fazer a tradução. Inclusive, alguém me comentou algo, realmente todos os meus slides estão em inglês. E talvez seja porque, bom, na parte de segurança, às vezes é difícil traduzir tudo. Por exemplo, vou falar do compliance. Como eu falo compliance em português? E tem muitas palavras que não, então desde já peço aí sua compreensão não ter traduzido tudo, mas isso inclusive me leva a falar um pouco que eu trabalho nos projetos de tradução tanto do espanhol, porque minha língua nativa é espanhol, e português, e quem quiser ter mais informações, porque se vocês veem, por exemplo, na parte do Kubernetes, tem a parte da documentação, white papers, todo o universo pode ser traduzido, mas precisa de voluntários, pessoas que tenham interesse e etc. Então, eu participo na comunidade de Kubernetes, tradução da documentação, mas tem comunidade também aqui no Brasil, do Edson, né, por exemplo. Mas tem várias iniciativas, então quem tiver mais dúvidas, né? Então, aqui estamos vendo a parte dos componentes principais do Kubernetes, para quem já trabalha, e para quem não, vocês vão... Basicamente, é um grupo de máquinas, um cluster, e uma API que vai ser o master, que vai ter todas as partes principais do funcionamento, né? Então, quando a gente fala a parte de segurança, a gente tem que começar conhecendo os próprios componentes, que se a gente vê os componentes principais, o cérebro do Kubernetes, que é essa API, se ela está mal configurada, exposta na internet, vai ser mais fácil que qualquer pessoa possa hackear, né? Nem que a gente vê tanto jornal dos hackers agora. E se a gente vai a cada componente que tenha o Kubernetes, vai ter alguma vulnerabilidade ou alguma má configuração que vai nos permitir entrar na parte do poder ser atacado esse componente e poder entrar não só nessa container, sino também na máquina e no conjunto de máquinas que estão lá. Aqui, só para ir entendendo um pouco, né, como o Kubernetes é uma API, como para quem é um desenvolvedor, né, temos uma API que ela recebe request. Numa API podemos ter a parte de autorização, autenticação, mas por defeito, por exemplo, aqui o que a gente está vendo é que temos esse usuário dentro do Kubernetes, que é o usuário anônimo, que realmente faz ele PIN para ver se essa API, todas as APIs, a gente tem umas APIs públicas expostas, uns endpoints, e eles nos permitem ver talvez a versão, não tem endpoints talvez da parte de finanças, mas tem uns endpoints básicos para nos permitir, nos dar alguma informação desse serviço. E no caso do Kubernetes também acontece, então aí eu faço /versions e ele nos mostra a versão 1.24, por exemplo, neste caso. Se a gente usa ferramentas para explorar as versões, que as ferramentas meias pen testing, que o que fazem é explorar todos os componentes públicos. Nesse caso é uma ferramenta chamada Shodan, mas vocês vão no explorador aqui um Google, né, e vocês colocam o produto do Kubernetes. Eu não sei por que está fazendo tanto. E a gente está um pouco sensível. Eu acho que sua presença está ajudando. Fica aí, como antena. Bom, então aí é como um Google da vida, né, que a gente está procurando o componente do Kubernetes. Um passo para E aí vemos que atualmente a versão foi lançada faz poucos dias, 1.28, e tem computador, não sei, clusters, administradores do cluster que estão ainda usando o 1.22.
Porque realmente a versão do Kubernetes, cada 3 meses, ele vive mudando, né? E ter o componente atualizado nos vai ajudar com a segurança. Porque se encontram vulnerabilidades, mas no seguinte patch, na seguinte versão, já está a solução. Mas se ninguém atualiza o cluster, você ainda está exposto a essas vulnerabilidades antigas, né? Por consequência. Então, aqui também vemos que tudo isso que eu estou falando, né, são pesquisas, estão os links dos containers das empresas como Datadog, aí estão os links para... Mas aí está toda a informação, os links, né, que realmente são pesquisas, são coisas que... E muitas palavras que vocês vão ver em inglês, por lo menos já não vão ser desconhecidas para vocês, né? Que é, por exemplo, a parte do container escape, ou conhecido também como breakout. Mas se vocês começam a pensar, nesse cluster do Kubernetes estão os containers. Para quem ainda não conhece a parte dos containers, a gente pode definir que são uns processos com isolamento, sabe, isolados dentro do próprio CPU. Né? Então, a gente tem nossa máquina e pode instalar um Postgres, um MySQL, mas todos esses processos estão em uma caixinha que nos dão a parte de isolamento. Então, se esse container, por uma vulnerabilidade, já pode ir e ter contato com outros containers ou a nível do host, então já é um nível de ataque que é a parte do container escape. Como pode acontecer isso? Na parte do container escape pode acontecer por todas as tecnologias usadas. Por exemplo, pode ser inclusive a parte de container está usando o isolamento, usando a parte do Linux. Então, se tem uma vulnerabilidade na parte do kernel do Linux, pode ser usada para poder fazer um escape. Ou se na parte do container runtime, que talvez um Docker, que seja mais famoso, tenhamos uma mala configuração ou também uma vulnerabilidade nesse produto específico, pode ser usado para poder fazer esse escape do container. Então, a parte do container escape pode ser usada por várias tecnologias, né? Vai ser o próprio container runtime, o kernel host, e são casos bem comuns que vamos ver, né? Aqui eu estou deixando referências para quem queira se aprofundar mais, né? Ler os security reports dos pesquisadores de segurança que encontram e avisam. Por exemplo, se encontram uma vulnerabilidade, vão avisar o Azure ou SS para fazer o reporte de como. E os provedores vão gerar um patch, né, geralmente. Então, é assim como funciona. Mas para todos esses problemas que eu estou contando, também a gente tem a parte de solução, né, que seria usar a própria tecnologia, o Kubernetes, ou o próprio, inclusive, o Linux, que tem os componentes para poder ir limitando os privilégios do uso. Aí eu estou deixando referências para que vocês tenham uma visão que são os componentes CEPCOM, já por quem é um sysadmin e trabalhou com Linux, já deve ter instalado ou visto. E esses mesmos componentes podem estar sendo usados dentro do Kubernetes. Aqui temos a parte do container do Privilege Escalation, que seria um pouco diferente talvez seja um pouco semelhante com o container escape, mas aqui, como o nome está falando, vemos que temos um container que ele está com muitos privilégios. Vamos pensar que é um admin da vida. Então, com essa parte de ser admin, acho que estou aqui. Com essa parte de sendo admin, ele pode facilmente se colocar alguns privilégios para poder escapar do container e se propagar, que em security falam movimento lateral, né? E poder ir aos outros nodos. Então, ou instalar os famosos crypto mining, que é uma parte bem famosa, que escapam e começam a encher de containers. Inclusive, também essa parte pode estar relacionada com autorização, um airbag, que é o Role-Based Access Control, que isso pode ser, é usado tanto em Kubernetes, mas é um conceito bem genérico na parte de cloud, também de autorização. Então, se é um admin porque não está usando corretamente a parte do airbag, facilmente, né, vai poder se dar permissão para fazer qualquer coisa. E aqui vamos a falar dos container vulnerabilities, né, um pouco, que é outra parte para só ir nos imaginando os problemas que podem acontecer.
Então, a gente fala muito do Kubernetes, que se ensina a tecnologia, mas o que vocês colocam dentro do Kubernetes? Que no final é a própria aplicação. Para o pessoal que é aqui developer, desenvolvedor, então, realmente um dos principais problemas, como podemos ver, é que a maior parte de containers que são instalados no cluster tem muitas vulnerabilidades. E, bom, essa parte como a gente pode solucionar? Tentando fazer um scan, não? Tem muitos scanners que nos vão ajudar a fazer uma auditoria, se tem os componentes, as livrarias, as bibliotecas que estamos usando têm alguma vulnerabilidade crítica. Mas também temos outras ferramentas, como SAS, DAS, que é a parte de análise estático, dinâmico, que podemos ir colocando no nosso pipeline. Né? Tudo isso é tentando melhorar nosso código, que independente se a gente instala essa aplicação no Kubernetes ou não. É tentar colocar a parte, talvez, de AppSec, né, de Application Security, e ir melhorando ao momento antes de fazer o deployment. E aqui é como uma visão geral, né? Se vocês pensam nessa parte de proteção de código e um pouco mais focado para Kubernetes, que é bem famoso as 4 Cs, né? Code, Container, Cluster, Cloud. A gente tem que se preocupar das mesmas coisas, talvez, mas em diferentes escopos e tendo cuidado de ter as melhores práticas em cada tecnologia, né? Por exemplo, vulnerabilidades a nível do código, vulnerabilidades a nível do componente do Kubernetes, que ele também vai ter, se talvez a gente está usando na versão antiga, né? A gente vai poder ter uma vulnerabilidade por não ter atualizado o cluster. Então, aqui é como uma visão geral, para quem queira depois, talvez, se aprofundar um pouco mais, né? Às vezes, tem muitas siglas que na parte de segurança vão colocando, por exemplo, o CSPM, seria como Cloud Security Posture Management, que é postura segura da cloud, e no outro Kubernetes Secure postura segura do Kubernetes, mas no final simplesmente é tentar um pouco focar na própria tecnologia. Bom, esperemos que agora não esteja tremendo. Um pouco comentando mais na parte do airbag, né, que na parte do Kubernetes. Como o Kubernetes é uma API, a gente pode fazer muitas coisas. Esse é um exemplo de uma mala configuração, né? Então, o que eu fiz? Eu dei permissão ao usuário Anonymous, que é um usuário por defeito que a gente viu que é o /versions no Kubernetes, e eu dei a permissão de poder visualizar todo o cluster. E com isso, depois, eu consigo ter acesso a todo o cluster e alguém que já tenha essa permissão, já pode começar a explorar, talvez ver a parte dos secrets, que seria um data breach, porque já está tendo acesso à informação, à data sensitiva da nossa organização, etc. Então, vemos que é muito fácil, às vezes, por um erro, muitos privilégios, e se a gente não tem uma ferramenta que nos ajude a identificar essas permissões ou os comportamentos que as pessoas, que os usuários no nosso cluster estão fazendo, a gente realmente está às cegas, né? Eu estou colocando referências aí, vocês depois podem me perguntar, mas o que eu fiz depois de colocar essa permissão excessiva para esse usuário, eu executei várias ferramentas open source que eram mais específicas para o airbag, Kubernetes Airbag, e algumas delas detectaram, outras não. Aí eu abri um open issue para elas, para falar, eu fiz isto, né? E não, porque realmente algumas ferramentas estão mais focadas, talvez, na parte do compliance ou identificar que nos componentes principais estão as configurações mínimas de segurança, mas não os erros que outra pessoa se pode imaginar que foi o que eu fiz anteriormente, dar um permisso para um usuário de terceiro, que poderia ser um usuário qualquer, poderia ser o usuário João, que recebe permissão. É difícil que uma ferramenta específica em compliance te reconheça um caso muito específico, né? Aí eu deixo referência aí algumas ferramentas se reconheceram, aí identificaram que esse usuário que eu dei mais privilégios, falei, este usuário tem uns privilégios que estão com risco, né? Bom, se a gente também pensa na parte de segurança, só para se imaginar, né? Se a gente não colocar limites nesse processo, também se alguém toma conta de nossa máquina, do seu container, começa a criar infinitamente.
Mas se a gente usa a parte, porque o próprio Kubernetes é uma ferramenta também que nos dá muitos recursos. Aí, como podemos ver, tem o Resource Quota, Limits, que vocês podem usar para limitar o uso dentro de seu próprio Kubernetes. E aqui tem outro ataque também que é bem conhecido, talvez man in the middle, que talvez está muito relacionado com a parte de networking. E dentro do Kubernetes também temos a parte de network policy, que é talvez em uma aplicação tradicional no Kubernetes, teria um firewall que a gente tenta colocar para identificar o tráfego que está acontecendo. Mas dentro do Kubernetes ele tem também a parte de Network Policy, que usando-lo nos vai ajudar a limitar que aplicação realmente necessita se comunicar com outro e assim evitar que alguém tente interceptar, né? Então, só para vocês terem uma noção. E acho que a gente já está terminando de todos os pesadelos de segurança, não se preocupe. Mas tem outro mais que vem falado para quem, que é essa parte do Supply Chain Attack, que seria os ataques que acontecem em toda a cadeia do processo de criação do software. E aí que seria? Seria como, eu sou um Uber, né? Eu tenho um componente, e eu faço a distribuição desse software nos celulares, porque todo mundo usa. Se alguém ataca em algum momento e insere um malware, todos os usuários que estão usando essa aplicação já vão ser afetados. Então, esse conceito de supply chain, ele já vem falando de upstream e downstream, desde o ponto de vista de criação desse produto e a distribuição aos usuários finais. E, geralmente, o que mais se vê na parte dos ataques são que o CI/CD, o Continuous, a ferramenta de um Jenkins ou GitLab seja atacado, que é onde são criados a parte dos releases, né? E, já sendo alterado, é distribuído para todos os usuários. Ou outro componente que se fala muito no supply chain é a parte do open source, porque quando a gente construi essa parte de software, a gente tem muitos componentes que podem já ter uma vulnerabilidade, por exemplo, um JavaScript, e vocês usam um NPM. Alguém pode alterar o componente, fazer um commit, e todo mundo já está usando, os usuários já estão usando esse componente alterado com vulnerabilidade, e por consequência os usuários. Então, aí, por isso é que agora tem muita atenção à segurança em componentes de open source, mas eu acho que são, junto com isso, para solucionar esta parte, né, vão ver muito parte de attestation, mas vai ser como você define quem é você, né? Então, agora os componentes do open source vão ter que gerar um documento, né, onde realmente está auditado quem são, para que não seja tão fácil de algum terceiro alterar. E, bom, eu já estou finalizando aqui e só outro assunto que eu vi que também pode acontecer na parte de ataques, em geral, né? Porque no final o Kubernetes é um grupo de máquinas que estão usando Linux e se tem alguma vulnerabilidade no Linux, é facilmente que o Kubernetes seja também um alvo, né? Então, a gente tem que ir entendendo as tecnologias que a gente vai usando. Então, se existe o Linux Files, então pode existir o Container Files, porque no final o container usa o Linux. E foi basicamente, né, que já alguém criou um código que tinha a parte do Files. Vamos entender um pouco do Files, que foi uma curiosidade também, que o Files, como falam, traduzindo, né, é uma execução em memória, porque geralmente os análises, os scanners estáticos e todo, eles estão escaneando os arquivos que estão na máquina, tudo que está como arquivo. Então, se alguém usa a memória, eles já fazem como um salto, né, tipo, já não são reconhecidos por os antivírus, nem por as ferramentas que são só focadas em ver a parte de arquivos. Então, por isso é que os files atacam, são arquivos um pouco mais invisíveis, mais difíceis de detectar, mas para usar a memória, eles têm que usar a parte das chamadas dos próprios syscalls, né, tanto no Linux, para poder fazer essa execução direta, né? Que aí estão os comandos, né? Se vocês veem, tem várias formas de vocês fazer a parte do file, essa execução em memória. Isso é de acordo ao conhecimento
das pessoas no Linux, talvez em Assembler possam conseguir algo, mas tem uma forma bem fácil, que inclusive é uma syscall que foi criada, que foi publicada, né, já faz 10 anos dentro do Linux, que é o main-fd create. E uma vez que você usa, facilmente você só dá o parâmetro, usa essa syscall e você manda executar qualquer coisa em memória. Então, foi isso que o autor do Esuri, se vocês procuram Esuri Golan, que inclusive é um brasileiro, ele publicou. E uns hackers pegaram esse código e começaram a hackear um monte de outros clusters em containers. Simples assim. Ele fez, inclusive, o código só por aprendizagem, sabe? Eu quero ver como esta syscall se executa, mas depois foi usada em ataques, porque eles que fizeram esse código? Colocaram dentro de um container e foi usado para a criação de criptomoedas. Aí, se quem quiser entrar um pouco mais a fundo, aí eu também fiz assim minha demo com containers usando esse código files, que, bom, basicamente está executando um Nginx, que está executando um date, mas essa execução está usando o syscall, está usando a memória para não... E os detalhes aí tem, inclusive eu usei outras ferramentas aí, ferramentas open source que fazem detecção de runtime em segurança, aí está o Trace, o Tetragon e do Sysdig, o Falco. Mas aí, quem tem mais interesse está em meu repositório. Eu acho que cheguei no final. E só falar muito obrigada a todo mundo, à organização e a vocês por estar aqui. Aí deixo meus contatos. Carol, bom dia e parabéns pela palestra. O que você tem feito para fomentar ou tentar mitigar de alguma maneira, uma vez que quando a gente trata muito de ferramenta e até mesmo os 4Cs, em tempo de execução, no Kubernetes, no container, etc., usa ferramentas para escanear, para verificar misconfiguration, mas o que eu faço para fomentar no ambiente local ou na pipeline para que a gente não fique sempre revisitando, por exemplo, um container que já foi tratado uma vulnerabilidade em tempo de execução, mas lá na receita eu ainda preciso ajustar, ou num misconfiguration, nesse processo como um todo. Hoje, queria saber como que você tem feito para fomentar ou mitigar que essas misconfiguration, vulnerabilidades, voltem ao ambiente de execução em si. Tá, é uma pergunta que eu me faço. Realmente, a parte de segurança é abrumadora, mas eu acho que você tem que começar simples. A parte do shift left e tentar automatizar a segurança vai ajudar. Se vocês começam por a parte do código, que seria a parte do AppSec, que código eu estou fazendo, estou revisando, já será que estou fazendo as coisas básicas com o meu time? Essa parte do AppSec que estão falando 10 anos atrás, 20, desde que se iniciou o desenvolvimento, eu acho que isso é fundamental e isso vem muito com a parte de comunicação, talvez que tenha a parte de DevOps, de você se importar com isso. Se ninguém se importa, então é difícil você continuar. Mas na parte de ferramentas, eu acho que vocês começam com a parte do Shift Left para começar a observar e centralizar isso, porque aí você vai ver um monte de vulnerabilidades. Onde você vai centralizar e que ação você vai tomar contra isso? Talvez isso seja mais complexo, que aí você vai ter que coordenar com alguém, né? Opa, Carol. Primeiramente, excelente palestra, meus parabéns. Eu gostaria de saber de você se vale a pena, se é um ofensor ou que eu consiga mitigar algum tipo de problema, ataque lateral, por exemplo, colocando TLS dentro do meu cluster. Imagina um cenário em que eu tenho milhares de microserviços em que eles se comunicam fazendo chamadas nos seus services, dentro de um cluster. Eu colocando TLS na chamada de cada aplicação, eu consigo mitigar algum tipo de ataque lateral ou algo do tipo? Ou ele vai ser só um overhead dentro do meu cluster? Bom, se escutei bem a parte do TLS em containers, inclusive, porque dentro dos containers, todos eles têm essa comunicação, né? Aí pode ser que você instale sua aplicação usando só HTTP e não queira usar, você pode colocar HTTPS, inclusive tem todos uns projetos que é essa parte do Istio, Envoy, que vai fazer toda essa parte de TLS, inclusive autorização para suas APIs, e isso pode te ajudar a mitigar. Com certeza, porque é outra proteção que você vai fazer, mas não significa que você vai estar completamente protegido, porque sempre tem uma forma de você
Você tem que pensar na segurança que, por exemplo, esse próprio protocolo TLS pode ter que ter uma vulnerabilidade, nem que aconteceu com a parte do SSH. E depois, por consequência, todo mundo está afetado por essa vulnerabilidade e tem que atualizar. Eu acho que na parte de segurança, o que uno tem que fazer é tentar ir mitigando, sabe? Por isso que eu falo, divide e conquistarás. Né? Você vai colocando segurança, se alguém entrar, por lo menos se você tem um isolamento entre namespace, ou tem vários clusters divididos, então você vai mitigando que a ação não seja só neste pedaço, não só seja neste pedaço e não seja em todo o cluster, né? Tão rápido. Gente, uma salva de palmas para a Carol de novo.